Às vezes me preocupo que não seja o herói que todos acham que eu sou. Os filósofos me asseguraram que este é o momento, que os sinais realmente foram cumpridos. Mas ainda me pergunto se não pegaram o homem errado. Tantas pessoas dependem de mim. Dizem que tenho o futuro do mundo inteiro nos braços. O que pensariam se soubessem que o seu campeão, o herói das eras, seu salvador, duvida de si mesmo? Talvez não ficassem nem um pouco surpresos. De certo modo, é isso que mais me preocupa. Talvez em seus corações eles duvidem, assim como eu. Quando me olham, veem um mentiroso. Olá pessoas, eu sou o Nery do Stormlight Brasil e você está ouvindo Telepena, a Cosmia Comentada, o podcast onde eu, Gustavo e a Bia falamos sobre a Cosmia, o universo compartilhado entre a maioria dos livros de Brandon Sanderson. Hoje eu tô aqui sozinho para comentar com vocês sobre os primeiros capítulos de Mistborn, ou Mistborn Império Final, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma LC, uma leitura coletiva, aqui no podcast. A gente está organizando tudo pelo um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do episódio. E eu tô aqui hoje para a gente comentar basicamente o prólogo e os primeiros 8 capítulos do livro. Eu vou começar a ler agora e vou falar com vocês minhas impressões, de acordo com o que eu for lendo os capítulos. Não vou dar spoiler do que vem na frente do livro, ou em outras sagas, ou em outros livros da Cosmia. Vou comentar justamente o que está dentro desses 8 capítulos. Se você ainda não leu e quer acompanhar junto comigo, fiquem à vontade. Se vocês quiserem comentar comigo, ou com o Gustavo e com a Bia, a gente está no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição. Se você já está no grupo, pode marcar a gente. Geralmente eu não tenho tanto tempo de ficar conversando no grupo, mas quando alguém me marca, eu sempre vou lá responder. Se você quiser uma fanart também, sobre algum personagem sem spoiler, ou qualquer coisa sobre Mistborn sem spoiler, pode marcar a gente lá, que a gente mandar pra vocês. Então, enfim, vamos pro prólogo, né? Então, esse prólogo é muito interessante, né? A gente tem o primeiro vislumbre de como funciona as castas ali, né? Em Scadrial. A gente tem a introdução do Lord Trestin, que ele tá prestando alguns serviços ali pra Casa Venturi, né? E um obrigador vai até lá, na mansão dele ali, né? E elogia ele, né? Pela forma com que ele trata os Scar, essas pessoas que são escravizadas, né? Ali em Scadrial. A gente vê que os Scar são pessoas que são espancadas, né? E, enfim, a gente vê que o Lord Trestin abusa, né? De algumas jovens Scar. E essa cena de abertura meio que traz esse tom sombrio da história. Você já sabe que aquela história vai ser pesada, por assim dizer, né? A gente vê que tem jovens sendo abusadas por esse Lorde aí, né? Por esse nobre. É estabelecido por esse sistema de poder, né? A gente sabe que existe um Senhor Soberano. A gente não sabe muito bem como eles servem ao Senhor Soberano. Mas a gente sabe que tem essa pessoa que é basicamente um rei. A ideia que a gente tem inicialmente, né? Desse ser, dessa pessoa, não sei como definir aqui inicialmente. O Brandon, ele falou algumas coisas interessantes, né, sobre isso. Ele menciona que uma das suas principais preocupações, né, é escrever esse prólogo, estabelecer imediatamente o sistema de magia, né, que é a alomancia, de uma forma natural, sem sobrecarregar o leitor com algumas explicações muito extensas, né. E é engraçado ele falar isso, porque no prólogo do Caminho dos Reis, ele faz justamente o oposto, né. A gente é jogado naquele acontecimento lá em que o personagem usa e abusa do sistema de magia e a gente fica completamente perdido, porque a gente não entende nada naquele prólogo ali. E aqui não, aqui ele não faz isso, né? A gente não vê o Kelsier em cena, por exemplo, atacando a mansão lá do Lord Trestin, né? Então a gente vê que o Lord Trestin tá acostumado aos Scar serem pessoas servis, né? Aquelas pessoas que, tipo assim, têm um semblante triste, estão sempre com a cabeça baixa, né? Obedecendo às ordens deles, né? Dos nobres. E até que quando ele tá conversando com o Obrigador, que é uma pessoa que basicamente serve ao Senhor Soberano, a gente percebe que eles têm umas tatuagens ali ao redor dos olhos, né? E tem uma pessoa, um Scar, nas plantações ali, olhando pra ele e sorrindo. E ele acha aquilo um absurdo. Um Scar encarando pra ele e ainda sorrindo. São duas coisas absurdas ali, né, acontecendo. E aí, a gente tem o primeiro vislumbre desse personagem tão marcante, que é o Kelsier, né? Ele já mostra pra que ele veio no livro, né? E aí, corta o ponto de vista e a gente vai pro ponto de vista do Kelsier, né? Quem é esse maluco aí que tá sorrindo pra cima e pra baixo?
E a gente vai ver que ele tá passando por alguns lugares ali, né? Pra tentar iniciar uma revolução, né? Ele meio que força os Scar a se rebelarem, né? Contra aqueles nobres ali, né? Aqueles senhores. Kelze simplesmente entra na mansão do Trashin mais cedo, rouba a comida dele e leva pros Scars, né? A comerem. Alguns personagens ali ficam desconfiados, obviamente, né? Eles estão numa posição ali de que qualquer coisa eles podem perder a vida. E naquela noite eles sabem que uma das jovens ali vão ser entregues pro Trashin, né? Pra ele abusar dela. E o Kelze fica sabendo disso e ele vai agir, né? Contra esse maluco aí. O que é que o Kelze vai fazer? A gente não vê essa cena, né? Mas a gente sabe o que aconteceu. O Kelze simplesmente vai matar o Trashin, né? Ele vai invadir a mansão lá e vai matar o Trashin logo no final do capítulo. Mas tem alguns pontos interessantes. A gente vê que os braços do Kelze são cheios de cicatrizes. O que aconteceu, né? Pra ele ficar com essas cicatrizes no braço. E uma coisa interessante é que as brumas, né? Os Scar têm medo das brumas. E o Kelze pensa consigo mesmo, né? Se eles soubessem, né? Ou seja, talvez as brumas não sejam tão ameaçadoras assim, né? Quanto os Scar imaginam. E aí no fim do capítulo a gente descobre justamente isso, né? Kelze entrou lá na mansão do Trashin e matou todo mundo. Basicamente a casa dele caiu. Literalmente caiu. E os Scar ficaram numa posição de que eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam tomar uma atitude. Eles precisam se voltar contra esse governo opressor. Enfim, uma coisa interessante sobre esse capítulo também é sobre a construção de mundo, né? A gente não sabe muito bem em que ano se passa essa história, porque basicamente não é na Terra. A gente sabe disso logo no início. A gente tende a achar que é uma história mais medieval, mas, se não me engano, o Lord Trashin, no início do capítulo, tira um relógio de dentro do bolso. Então a gente fica meio... É uma era vitoriana, sei lá, uma história meio medieval. Não sabemos. É uma coisa que não fica tão claro, né? E a gente vê que o cenário também é totalmente esquisito, né? A gente vê que o céu é laranja, um ambiente escuro, pesado, cinza, brumas caem do céu, vulcões ao redor da cidade, e as plantas são marrons e demoram para crescer, enfim. E algo interessante sobre o Kelze também é que ele está sempre sorrindo, né? E o Brandon comentou algo interessante sobre o Kelze estar sempre sorrindo, apesar de não estar numa posição em que ele deveria sorrir, por assim dizer, ele não está se sentindo feliz para estar sorrindo tanto. O Brandon fala que essa era a única coisa que o Senhor Soberano não poderia tirar dele, que era o sorriso. E eu achei isso muito interessante para citar aqui. Então vamos pro capítulo 1, né? Então, assim como o prólogo, né? Antes do capítulo tem um epígrafe, aqui no capítulo 1. E com certeza foi escrito por algum personagem, né? Esse trecho ali, antes do capítulo. Vocês estão lendo pela primeira vez. Vocês têm algum palpite de quem é o autor ou autora dessas epígrafes? Comenta aí que eu quero saber qual é o palpite de vocês. Então a gente é introduzido nesse primeiro capítulo ao ponto de vista da Vin, que é uma das protagonistas aqui do livro, né? A gente vê que a Vin, ela faz parte de um grupo ali de golpistas, né? De uma gangue, por assim dizer. Que eles dão golpes em nobres, né? E eles estão tentando um golpe ali pra conseguir um dinheiro do Império Final. E a Vin tá tentando fugir, né? Ficar sozinha o máximo que ela consegue. Até que a gente percebe que ela tem memórias do irmão dela, né? Falando que as pessoas sempre vão abandonar ela sempre vai ficar sozinha. Algumas coisas muito pesadas pra um irmão falar pra irmã, né? E ela meio que escuta a voz dele, né? Falando com ela, assim. E até que um dos garotos ali da gangue vai atrás dela porque o Kamon, que é o líder da gangue, mandou chamar ela, né? Tava procurando por ela. E ela vai até o encontro dele. E ele simplesmente dá um tapa na cara dela, velho. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Porque ela tava se escondendo. É muito violenta a forma com que ele trata a Vin. Eu não lembrava disso da primeira vez que eu li. Algo interessante é que aqui nesse primeiro capítulo já é traçado um paralelo com os acontecimentos do prólogo, né? A gente vê aqui que o Trashin foi morto, né? Meio que a Vin sabe disso. Alguns Scar se rebelaram contra o Trashin, né? E ficou nas costas deles, né? E talvez seja por isso que o Kamon esteja tão raivoso, né? Porque isso pode ter atrapalhado alguns serviços dele, né? E a gente viu que a Vin, ela usou a sua sorte, né? Pra tentar abrandar as emoções do Kamon. E aí, ó, uma coisa que a gente vai ver sendo
desenvolvido essa tal dessa sorte, né, que a Vin usa. É meio que um poder que ela não sabe que ela tem, que ela não sabe como funciona. A gente vai ver o desenrolar disso aí ao longo dos próximos capítulos. E a gente fica se perguntando por que a Vin tá ali, porque ela não foge. E a gente descobre que o irmão dela simplesmente vazou dali, abandonou ela ali naquela gangue ali, junto com aquele monte de maluco lá. E o cara simplesmente deixou um monte de dívida nas costas dela. E ela tem que ficar trabalhando ali pra abrandar as emoções das pessoas, enquanto o Camon vai fazer aqueles negócios deles ali, pra enganar alguns nobres. Agora ele vai tentar enganar algum obrigador do Império Final. E ela fala, né, que tá tudo muito pomposo, tá todo mundo muito arrumado, os servos ali, né? Até que o obrigador chega, né, pra negociar com o Camon, que ele tá disfarçado ali. E a Vin fica ali na sala, usando a sorte dela, entre muitas aspas, pra tentar amenizar as emoções do brigador, né? E o brigador, ele nega a oferta do Camon ali, mas a Vin percebe que se ele for lá, ele ainda tá disposto a negociar, né, com o Camon. E aí, ela começa a usar olha eu dando spoiler aqui. Ela vai começar a usar a sorte dela pra o Camon conseguir, né, o que ele quer. E realmente acontece isso. E a gente percebe nesse capítulo aí que a Vin é muito inteligente. Ela é muito observadora. Enquanto o Camon não se deu conta de alguma coisa que o obrigador tá fazendo, ou algum detalhe específico ali que ele tá interpretando ali, a Vin se tocou há muito tempo. Ela é muito inteligente desde o início. E isso é muito legal. E algo interessante também é que a Vin, ela é muito contida, né? Pelas coisas que ela passou, né? Pelo menos até agora a gente sabe que ela passou por muita merda, né? Tipo assim, a gente sabe que o cara simplesmente bate nela, né? Agride ela por nada. Ela tá sempre com a cabeça baixa. Ela não fala em voz alta. O único momento que ela fala em voz alta é pra alertar o Camon. E mesmo assim ele fala um monte de merda pra ela, né? Então ela tá sempre ali contida, né? Calada. E a gente vai ver que isso vai mudar, né? Enfim, vamos pro capítulo 2 agora. Então nesse segundo capítulo a gente volta pro ponto de vista do Kelsier, né? A gente percebe que passou um período de tempo entre o prólogo e agora. Ele tá ali já em Lutadel pra encontrar o Dockson. Só que algo interessante é que um pouco do clima de Lutadel, né? Clima opressor, os Scar trabalhando, né? Tirando as brumas ali do chão, jogando no rio. O Kelsier olha de longe, ele vê o Cedric Shaw, que é o lugar, o palácio do Senhor Soberano, né? A gente observa também aqui que é apontado que o Senhor Soberano é imortal. E ele basicamente se lembra, né? De todas aquelas pessoas que apoiaram o reinado dele, né? Ao longo dos anos. E ele meio que favorece, né, algumas pessoas, mesmo que sejam pobres, mas ele se lembra, né, das famílias que apoiaram o governo dele ao longo dos anos. Por isso ele, o Kelsier e o Dockson, né, que ele tá indo se encontrar agora, se vestem bem, né? São famílias que não são ricas, por assim dizer, mas foram favorecidas ao longo dos anos pelo Senhor Soberano. E a gente descobre também que o Kelsier é um mestiço, né, entre nobre e Scar. E aí a gente tem esse diálogo entre o Kelsier e o Dockson, né? E a gente vê que o Kelsier tá bolando algum plano ali e ele precisa de um esfumaçador, né? Aí o Dockson dá algumas opções ali e o Kelsier fala que não, que ele precisa de uma pessoa muito boa, de um cara muito bom, que o plano que ele tá fazendo ali, tá bolando ali, vai ser um negócio pesado. E aí eles acabam sugerindo o Trevo, né? Que é um personagem que vai ser introduzido muito em breve. E ele fala que um dos parentes do Trevo também é um olho de estanho, né? Que ele vai ser introduzido mais pra frente também. É citado também o Martin, né? Que é o irmão do Kelsier. Que eles têm uma relação bem conturbada, por assim dizer. A gente vai ver isso sendo desenvolvido ao longo da trilogia aí. Mas a relação desses dois irmãos aí é bem interessante de acompanhar. Então a gente passa pro ponto de vista da Vin novamente, né? Ela tá ali junto com o grupo dela, né? Com a gangue dela. O Camon chama ela pra ir novamente lá no cantão. Se encontrar pessoalmente com os obrigadores, né? Ele vai trair o cara que ajudou ele, né? Que tava junto com ele naquele negócio lá. Enfim, eles vão lá no palácio lá dos Inquisidores. E simplesmente a Vin começa a usar a sorte dela, né? Pra tentar amenizar as emoções, né? Abrandar as emoções do obrigador. E o Obrigador tem um diálogo ali com o Camon, né? Que ele tá se passando pelo Lorde lá. E ele simplesmente aceita, né? A oferta do Camon. E a Vin percebe que algo tá errado, né? Ela percebe que o Inquisidor tá sorrindo. Tem uma parte do capítulo que fala: o Inquisidor sorrindo é um mau sinal. E realmente é, né? A gente vai ver depois. E aí passa pro ponto de vista do Kelsier, né? Kelsier tá ali junto com o Dockson.
E o Dawson fala pra ele que, o Marty falou pra ele que tinha essa menina, né? Essa pobre coitada mendiga, que talvez seja pelo menos uma brumosa, ou uma nascida da bruma, né? Que é uma Mistborn. Porque ele percebe que ela tava usando a alomancia sem saber. E aí o Kelsier fala, cara, ela tava usando a alomancia lá dentro do palácio dos brother, velho. Como é que pode um negócio desse? Que burrice é essa? Ele citou que ela provavelmente não sabia que ela usa a alomancia, né? Pra tá fazendo uma coisa dessa. Porque os caras vão saber imediatamente, né? Se ela estiver usando a alomancia lá dentro. E é justamente isso que acontece, né? No final a gente sabe que eles saem do palácio lá com o dinheiro, né? O Kelsier e o Dawson veem, né, que um obrigador e um inquisidor de aço é finalmente introduzido na história, né? Que é aquele brother lá com um prego gigante, uma estaca gigante enfiada em cada um dos olhos que sai do outro lado do crânio dele, velho. Eu vou deixar a arte dos dois, do obrigador e do inquisidor de aço, no post lá do Instagram, pra vocês verem, né? E o Kelsier resolve despistar, né? Esse obrigador, porque ele quer entrar em contato com a Vin pra meio que recrutar ela pro time deles. E a gente vai ver o desenrolar disso no próximo capítulo, que eu vou ler agora e vou fazer comentários aleatórios aqui pra vocês. Então aqui nesse capítulo a gente vai ver que a Vin, depois dos acontecimentos do capítulo anterior, né, ela resolve fugir e ela chama o Lef, que é um dos garotos ali que fazem parte também da gangue, convida ele também pra fugir junto com ela, né? E aí, beleza. Ela vai pegar as poucas coisas que ela tem ali, os pertences dela, né? Ela tem um seixo, né, de cada cidade que ela visitou, um brinco que o Rin, que é irmão dela, disse que era da mãe dela, né? Que é a única lembrança da mãe que ela tem. E ela usa esse brinco, né? Bota na orelha ali, e um pedaço de obsidiana, né? Do tamanho de uma moeda. Era um amuleto, né? Que era do irmão dela. Que foi a única coisa que ele deixou pra trás, né? Quando ele fugiu e abandonou, largou ela lá. E aí, quando ela sai na sala ali, ela percebe que o Lef contou pra o Camon que ela ia fugir, né? E o Camon começa a bater nela, né? Agredir ela, tipo... E ela lembra, né? A voz do irmão dela, né? Chamando ela de tola, né? Que as pessoas sempre iam trair ela e ela nunca ia ter amigos ali no submundo, né? Naquele lugar que eles vivem ali. E, enfim, ela tenta usar a sorte dela, né? Ou a alomancia, né? Que agora a gente já sabe disso. Pra amenizar, né? As emoções do Camon. E funciona por um breve período de tempo ali, só que ele volta ainda mais raivoso pra cima dela, né? Até que o Kelsier aparece ali, né? Junto com o Dawson e confrontam, né? O Camon. Basicamente, o Kelsier acaba deixando o Camon desacordado ali, né? Com a alomancia que ele usa. E aí, beleza. O Kelsier em cena... Gente, que homem, viu? Que homem. Ninguém acima dele. Se você não gosta do Kelsier, por favor, melhore. Você está errado. É terrivelmente errado. Não tem como, velho. O Kelsier é um personagem muito marcante, muito cativante. E aí, beleza. Ele vai ter um diálogo com a Vin. Muito interessante, né? Ele vai basicamente falar pra ela que o que ela usa ali, a sorte que ela usa é basicamente a alomancia, né? E ele pergunta, né, quem são seus pais? E ela fala que não chegou a conhecer os pais dela, né? Que ela foi criada pelo irmão, o Rin. E aí ela fala que a mãe dela era uma prostituta e o pai dela é um dos caras lá do Ministério de Aço, né? Um dos prelados lá. E aí o Kelsier vai explicar pra ela, né, que quem são os nascidos da bruma, né, os Mistborn e os brumosos. Basicamente os brumosos são pessoas que têm capacidade de usar um tipo de metal, né, pra conseguir queimar e obter algum tipo de habilidade especial. Os nascidos da bruma são pessoas que podem usar todos os 8 tipos de metais conhecidos, né, até agora na história. Ele pega 2 tipos de metal e coloca numa mistura ali pra Vin beber. A Vin fica totalmente desconfiada, né, com toda a razão. E ela pede pro Kelsier tomar primeiro, né? Ele bebe e dá o restante pra ela tomar, né? E ele pede pra ela queimar aqueles metais ali, né? E tentar abrandar as emoções dele. E ela faz isso, né? Ela consegue sentir o poder daqueles metais ali dentro dela, né? E o que ela pode fazer com aquilo. E depois ele pede pra ela fazer totalmente o oposto. Pra ela inflamar as emoções dele. Pra ele ficar totalmente o oposto da calmaria, né? Que ele tava sentindo antes. E ela consegue fazer isso. E aí ele explica pra ela, né? Essa questão de que ela é uma Mistborn, né? E ele fala que, no final do capítulo, algo muito interessante. Isso significa que ela é muito especial. Porque, geralmente, os nascidos da bruma, né? São pessoas da nobreza, né? Da aristocracia ali, de Lutadel, de Scadrial. E essas pessoas têm que seguir regras muito específicas, né? A lei do Império Final, né? As regras do Senhor Soberano. E a Vin não.
A Vin é uma Scar, né? Basicamente. Assim como o Kelsier, ela pode fazer o que ela quiser com esses poderes dela. Então isso é muito interessante. E, véi, a Vin é muito inteligente. Ela se toca das coisas assim muito rápido. Ela pega as coisas muito rápido. Eu acho muito legal isso, velho. Muito legal. Geralmente os autores tendem a fazer esses personagens como... Principalmente personagens jovens. Como personagens burras. Personagens que não sabem agir sozinhas, né? E a Vin é muito inteligente. Muito mesmo. A gente vai perceber isso durante a leitura do livro. Aí o Kelsier, nesse capítulo, é chamado de o sobrevivente de Hatsin, né? Que é um título interessante aí que ele tem. Ao longo do livro a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Que é Hatsin. Porque ele é sobrevivente. Será que tem a ver com as cicatrizes que ele mostrou lá no prólogo? E é algo que a gente vai ver no decorrer do livro. Agora a gente vai pro próximo capítulo, capítulo 4. E eu acho que tem umas coisas interessantes nesse capítulo também, viu? Bora lá. E aí nesse capítulo 4 a gente vai acompanhar a Vin, que ela tá ainda na gangue dela ali, né? Da gangue antiga. E o Kelsier meio que convidou ela pra participar do plano deles, né? Basicamente o La Casa de Papel da Cosmere. E aí, os participantes da gangue antiga dela vão ficar confabulando ali, né? O que o Kelsier tá fazendo agora. E eles falam, né, sobre os Fossos de Hatsin, né? Que é basicamente uma prisão impossível de sair. E o Kelsier conseguiu sair de lá. Por isso ele tem aquela cicatriz nos braços. E aí eles vão citar a esposa dele, né? E eles vão ficar confabulando ali, né? Possibilidades do que aconteceu com o Kelsier nos últimos anos aí, né? Que Kelsier é um cara conhecido ali, né? Entre os ladrões, os donos de gangues ali da cidade, né? E agora ele é conhecido como sobrevivente de Hatsin, né? Porque ele conseguiu fugir desse lugar aí. E eles falam, né? Que algo muito terrível aconteceu com o Kelsier lá. Porque ele não era um alomântico antes de ser preso ali nos fossos, né? Alguém fala que o Kelsier não é um homem normal, né? Que algo aconteceu com ele nos fossos, né? Algo muito terrível aconteceu. E que o verdadeiro Kelsier tá morto. E que outra coisa tá usando o rosto dele. Ou seja, um espectro das brumas, como eles dizem, né? O que é que são esses espectros das brumas? E aí a Vin se lembra também das lendas, né? Sobre os nascidos da bruma, sobre os Mistborns. As lendas diziam, né? Que eles eram arautos das brumas, né? E que eles tinham poder dados pelo Senhor Soberano. Por isso só os nobres, né, poderiam ser nascidos da bruma. Dizem também que essas pessoas, né, esses Mistborn ou nascidos da bruma, né, são uma seita secreta, né, de assassinos que serviam seus soberanos, né, e só poderiam sair à noite. Então existem várias lendas ali, né, que circulam aí, né. Você vê que muita coisa vai ser destrinchada ao longo do livro e que as pessoas pensavam que era de uma forma, mas vai ser mostrado de outra, né. Inclusive os espectros das brumas, né? Que é o que eles citaram aqui. Então a gente tem a primeira reunião da gangue do Kelsier. Finalmente a galera vai se encontrar aí. E o Kelsier vai contar qual o plano que ele tem, né? Porque ele recrutou aquela galera ali. A gente vai ver o Han, o Trevo, o Brisa, o Jeden. E a Vin tá lá, né? Junto com o Kelsier e com o Doxon. E vai realmente falar sobre o plano que ele tem de derrubar o Império Final, né? Então, todo mundo vai achar que ele tá maluco. Só de cogitar fazer uma coisa dessas, né? Porque o Senhor Soberano é basicamente um deus, né? Um pedaço de Deus, como eles falam ali. E ele tem governado ali no Império Final durante pelo menos 1000 anos, né? Ao longo dos anos, o Kelsier joga na cara do Jeden, né? Que os Scar tentaram se desvencilhar ali, né? Tentaram se rebelar contra aquele governo opressor, mas nunca deu certo. E o Kelsier fala que finalmente agora eles têm a visão certa, né? Pra conseguir fazer isso. E no fim, ele fala sobre o 11º metal, né? Que é algo que é tido como uma lenda aí, né? Ele fala sobre os 10 metais, não? São 8 básicos, 2 especiais, 2 metais elevados, por assim dizer. Inclusive o Atium é citado aí nesse capítulo, né? Que é algo que o Senhor Soberano tem guardado ali, escondido, né? E eles querem se apossar desse Atium também. E no fim das contas, o Kelsier fala realmente o último objetivo dele, né? Que além de derrubar e tomar o Império Final, ele quer matar o Senhor Soberano, né? E algo interessante é que a Vin tá ali, né? Achando que ela vai ser uma prisioneira deles, né? E no fim, ele pergunta se ela quer participar também. E ela fica surpresa com isso, que é uma coisa que ela nunca teve, né? Na gangue do Camon lá, o poder de escolha. E ela aceita, né? Achando que aquilo ali é uma maluquice, mas com a ideia de que o Kelsier vai ajudar ela a aprender mais sobre a alomancia, né? Esse capítulo é muito bom, gente. Até agora foi o melhor capítulo, na minha opinião. E eu vou ler o 5º capítulo agora e trago algumas impressões aleatórias pra vocês. E aí a gente tem o capítulo 5, né? Que a gente vai ver desenrolar da reação da galera com a maluquice do Kelsier. E
Uma coisa que me chamou a atenção logo no início desse capítulo é que vai falar como o Kelzer já era muito foda antes mesmo dele se tornar um Mistborn. A Mari, a esposa dele, era uma olha de estanho, né? Era uma brumosa. Ele e o Doxon não tinham poderes alomânticos, né? Basicamente, ele e o Doxon eram um mestiço sem poderes e o outro um Scar fugido das plantações, né? Mas mesmo assim, já tinham colocado as grandes casas de joelho já. Tipo assim, roubando os caras mais poderosos do Império Final ali. E aí o Kelzer diz pro Doxon, né? Que ele tá atrás de Atium, né? Que é um dos metais mais preciosos que existem aí no Império Final. E aí o Kelzer pergunta pro Doxon qual é a casa mais forte nesse momento. Que ninguém pensaria em atacar, né? E o Doxon diz que é os Venturi. Tem tipo uma força armada gigantesca. E tipo assim, ninguém em sã consciência tentaria atacar, né? Os Venturi. O Kelzer simplesmente resolve ir lá atacar os Venturi. Que a gente vai ver também um pouco mais da casa Venturi ao longo do livro. E aí o Kelzer começa a se preparar, né? Coloca a sua capa de Mistborn ali. E ele explica, né, que ele usa aquela capa cheia de tiras pra conseguir se camuflar, por assim dizer, nas brumas da noite. Na minha cabeça não faz muito sentido, né? Mas na cabeça dele faz. E as pessoas não verem que ele tá correndo ali nos telhados, né? E tanto que ele vai descalço, justamente pros sapatos não fazerem barulho. E ele fala que a Vin não vai poder ir dessa vez, né? Porque é uma coisa perigosa, né? Ela não tá treinada ainda. E aí o Kelzer toma o líquido ali, né? Com vários tipos de metais dentro. E ele começa a queimar esses metais, né? E quando ele queima aço, ele consegue ver linhas azuis ali, né? De onde estão coisas de aço ali, né? Só que só ele consegue ver, só ele consegue enxergar quando ele queima esse metal. E a gente vai ter esse vislumbre, né? Do sistema de magia, né? Da alomancia sendo usada pelo Kelzer, né? Pelos olhos do Kelzer. E essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li pela primeira vez, né? Foi os caras comendo metal pra ganhar poder. Que é uma coisa muito legal. E algo interessante também é que as brumas, né? Ficam ao redor dele ali, né? Ao redor do corpo do Kelzer. Girando, né? Se retorcendo. É como se as brumas o reconhecessem, né? Reivindicassem ele, né? As brumas poderiam sentir a alomancia, né? Que emanava do Kelzer. Isso é muito massa. Então o Kelzer chega lá na fortaleza dos Venturi, né? E ele já chega barbarizando lá. Ele corta a garganta dos soldados que estão lá. E beleza, consegue entrar. E aí quando ele tá lá dentro, ele diz a emblemática frase, né? Sempre é outro segredo. Que vai ser muito usada aí durante a trilogia. O Sanderson usa muito essa frase, né? Sempre é outro segredo. Outra coisa interessante é que aparecem pela primeira vez os mata-brumas, né? Que são esses soldados que são treinados para matar brumosos e nascidos das brumas, né? Eles não usam nenhum tipo de metal no corpo deles justamente para ficarem meio que blindados, né? As pessoas não poderem usar aqueles metais contra eles. O Kelzer vai lutar contra eles ali, né? Vai ter toda uma cena de lutinha ali que eu não consigo visualizar direito. Mas tem isso aí, muito legal. E no final aparecem alguns holomânticos também, né? Pra lutar com o Kelzer. E no fim ele consegue realmente pegar aquele Atium ali e ele foge, né? Então no capítulo 6 a gente começa acompanhando o ponto de vista da Vin. E ela acorda ali num quarto só pra ela. Até então ela nunca tinha tido um quarto só pra ela. Ela não tinha privacidade alguma, né? E agora ela tem isso. Ela até acha estranho, né? Ter um quarto só pra ela. Tem um banheiro, né? Uma latrina, sei lá como é que é. Que ela acha meio esquisito também. E ela vai tomar banho, né? Tem uma banheira pra ela se banhar ali. E tudo isso é muito novo pra ela, né? Porque até então ela sempre viveu na escória ali, né? Como uma escória ali, né? Sempre tendo do pior tipo de tratamento possível, né? O Kelzer vai fazer outra reunião ali, né? Ficar na frente de um quadro, tentando traçar o plano novamente com eles, né? Ele quer a opinião deles. Ele tem um plano de colocar as casas umas contra as outras, né? E eles se dão conta também de que eles precisam de um exército, né? Um exército de Scar. E aí o Jeden tem algumas ideias ali de onde colocar esse exército sem que o Senhor Soberano saiba, né? E eles vão citar algumas cavernas ali que vão meio que abrigar esses Scar fugitivos, né? Esses Scar que estão se preparando para esse conflito que tá por vir ali nessa caverna. E algo interessante também é que eles citam, há mais ou menos uns 2 capítulos atrás, o Kelzer cita um acordo com o Orsawa, que a gente não sabe ainda o que é, né? E agora é citado o Lord Renault, um nobre influente ali, né? Que vai meio que ajudar eles, né? Que eles têm um acordo aí. Então a gente vai ver o paralelo sendo traçado aí nos próximos capítulos. E aí vai ficar claro que o Lord Renault foi morto, né? Pelo Kelzer. Eles se dão conta disso, né?
E o Kelsier fica simplesmente rindo. Eles percebem que o Kelsier vai fazer alguém se passar por ele, né? Alguém vai se passar pelo Lord Renault. E quem é que vai fazer isso? Até agora não sabemos, vamos descobrir em breve. Aí no momento da reunião ali, o Kelsier tem a ideia de colocar a Vin como infiltrada lá na nobreza, né? E a gente vai ver também isso sendo desenvolvido durante o livro. E aí no fim dessa conversa, o Marsh chega lá, né? Que é o irmão do Kelsier. E aí eles vão ter um diálogo ali bem interessante. Bora pro capítulo 7. Então o capítulo 7 começa com esse diálogo, né? Entre o Marsh e o Kelsier. E a gente vai ver que tem muitas coisas não resolvidas entre eles, né? Tem muito remorso no discurso do Marsh, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu no passado entre eles. E a gente vai ver que o Kelsier tenta recrutar o Marsh junto da gangue dele, né? E o Marsh tá muito reticente em relação a isso. Ele fala sobre o comportamento do Kelsier, né? Ele duvida das motivações do Kelsier, né? Ele acha que o Kelsier quer simplesmente dinheiro pra si próprio. Mas o Kelsier fala, né? Que o Marsh não conhece mais ele, né? Depois de tanto tempo. E eles meio que ficaram 3 anos sem se ver, sem se falar. Depois de tudo que aconteceu, né? E a gente não tem muitos detalhes, né? Do passado deles. Até aqui agora. Nisso, a Vin tá escutando toda a conversa atrás da porta, né? Ela tá tentando se disfarçar ali. E o Kelsier percebe no final da cena. E ele percebe que ela é habilidosa, né? Apesar de não saber usar ainda seus poderes, né? De Mistborn. Então, depois disso, o Kelsier vai atrás da Vin, né? E ela corre pro quarto e finge que tá dormindo, né? Pra ele não saber que ela tava escutando a conversa deles ali. Mas o Kelsier já sabe, né? Que ela tava lá ouvindo tudo e já pergunta aí o que é que você achou do Marsh. E aí ele chama ela pra primeira aula de Mistborn, né? Aula de Mistborn. Telecurso Mistborn. Quando ela desce do quarto pra parte de baixo da casa deles lá, e ela percebe o quanto as pessoas ali são alegres, né? Estão bebendo cerveja, estando ali todo mundo dando risada. E ela vê a diferença, né, de como era a vida dela antes e como é agora, né? E aí o Kelsier dá de presente pra ela a capa de Mistborn pra ela, né? A capa de Nascida da Bruma. E ela fica desconfiada, ela fala, eu pensava que tinha que merecer isso, né? Mas ele diz que não, que aquilo ali é um presente pra ela, né? E então ele sai, né? Na primeira lição da Vin, né? E ele fala sobre as brumas, né? Os escasos evitam as brumas, né? Até os nobres, né? Fingem que não, mas eles também têm medo das brumas. Só que ele fala que as brumas são amigas. Protegem, no caso, protegem os Mistborns, né? E a gente vai ver o Kelsier explicando, né? A questão dos metais pra Vin, né? De empurrar, puxar, queimar o metal, inflamar o metal. É basicamente aquela parte de um jogo, ele vai meio que te ensinar como é que vai ser a gameplay. É basicamente isso aqui. O Kelsier vai ensinar literalmente pra Vin como é que funciona a alomancia, né? E é muito interessante acompanhar esse treinamento dela. Ficou bem legal, bem dinâmica a forma com que o Brandon trabalhou isso. E não ficou uma coisa chata, né? Que é um monte de informação sendo jogada ao mesmo tempo. Mas ainda assim ele faz de uma forma que fica muito legal de acompanhar. E o capítulo acaba, né? Com o Kelsier simplesmente jogando a Vin no telhado, né? Pra ela se virar pra aprender a saltar, né? Como uma nascida da Bruma. E aí no capítulo 8, a gente vai continuar, né? Acompanhando esse treinamento da Vin aí. E ela consegue, né? Se virar ali, né? Depois que o Kelsier joga ela. E ele explica pra ela que, tipo assim, é importante não ter nada de metal no seu próprio corpo. Pra que isso não seja usado por outro brumoso ou Mistborn, né? Ou nascido da Bruma. E ela tira o brinco do ouvido dela, né? Da orelha dela. E aí nós somos apresentados a um espectro das brumas, né? Que é algo que Kevin acha que tá seguindo eles, né? E o Kelsier fala que vai mostrar pra Vin, né? Como é um espectro das brumas. E realmente é uma criatura meio assustadora, né? Eles são carniceiros, né? Como o Kelsier diz. E a Vin consegue ver, né? Que é uma criatura meio translúcida ali. Que dá pra ver, tipo, os ossos dentro. Com mãos humanas, casco de boi. Pata de cachorro, tipo assim, coisas que até a Vin não conseguia identificar o que era aquela merda ali. Tipo assim, muito esquisito. E o Kelsier vai explicar pra Vin, né, que é que aquelas criaturas podem se tornar, né? Eles podem imitar o corpo de outro ser vivo. Pode ser um animal ou até mesmo um ser humano, né? Então, aquela é a verdadeira forma deles, mas eles podem se tornar o que eles quiserem a partir dos restos mortais de outro ser vivo. Depois disso, de ver um espectro das brumas, né? Eles saem daquele lugar e acabam encontrando o Caesar. A gente é apresentado ao Caesar pela primeira vez, né? Simplesmente o maioral, o dono dessa trilogia, ninguém acima dele. Só o Kelsier, talvez. Mas enfim, o Caesar é um personagem muito querido. E aí no caminho pra casa do Lord Renault, né? A Vin vai ficar muito desconfiada com o Kelsier, né? Tipo assim, por que esse cara tá me ajudando? Por que ele tá me ensinando essas coisas? E aí ele pega e fala, minha filha, você pode ter o poder de escolha que você quiser.
Eu tô te dando aqui 3.000 boxes. Se você quiser, você pode pegar e fugir pra onde você quiser, onde der na telha. Mas aí ela pega e decide ficar, porque ela quer saber onde é que aquela maluquice toda vai dar. E aí, beleza, eles chegam na mansão lá, Lord Renault. O Kelsey vai conversar com o Renault, né? Ou a pessoa que está se passando pelo Renault, em particular ali, né? E a Vin fica conversando com o Caesar. E o Caesar ele vai conversar sobre religiões do passado, né? E tem um papo interessante com a Vin ali. E aí depois o Kelsey e o Renault voltam na conversa dele. E eles decidem, né? Que querem que a Vin desempenhe um papel na nobreza de Lutadel. Eles vão dizer que ela é uma parente distante do Renault, que chegou ali na cidade, né? Mas que ela esteja infiltrada ali na nobreza, mas que não chame tanta atenção. Então esse papel que a Vin vai ter que desenvolver aí vai ser bem interessante de acompanhar. A gente vai ver isso nas próximas partes aí, né? Na parte 2, se eu não me engano. E com isso a gente fecha a parte 1, né? Eu quero saber o que vocês acharam. Vocês estão participando da DLC? Ou se você não está participando e acabou chegando aqui e está ouvindo até agora, primeiramente, muito obrigado por ouvir até aqui. Esse episódio foi feito meio que em cima da hora. Eu tava meio atrasado com o cronograma que eu mesmo criei. Esse episódio era pra ter saído antes. Tá sendo um pouco de atraso aí, foi feito um pouco em cima da hora. A gente vai ter o próximo episódio que vai ser comentando 50% do livro, até o capítulo 19. Eu não vou estar sozinho, vou estar com o Gustavo e com a Bia. Se vocês tiverem alguma dúvida até a metade do livro, deixa nos comentários desse episódio, tanto no YouTube ou no Spotify, ou na postagem lá do Instagram, que a gente vai tentar responder pra vocês sem spoiler. Siga o Stormlight Brasil no Twitter, no Instagram. Siga o Cosmia Central também no Twitter e no Instagram. E o Telepena Podcast no Twitter, no Instagram e no YouTube, nas plataformas de áudio. Avalie a gente também, dê uma estrelinha lá pra ajudar o trabalho que a gente tá fazendo. Se você quiser adquirir o livro individual ou a trilogia inteira no box, vá no site da Trama e use o cupom StormlightBR ou Cosmia Central para você ter 15% de desconto. A gente vai fazer a LC, né, da trilogia inteira e também do História Secreta, depois que a gente terminar de ler a trilogia, né? Então fiquem ligados, obrigado por ouvir e é isso. Até a próxima. Tchau.